Sabe quando a gente acha que sabe o que é um movimento social? A resposta parece simples, né? Mas olha, tem um conceito que nasceu aqui no Brasil que meio que vira essa ideia de ponta cabeça. É fascinante e nos faz repensar muita coisa. Bora entender essa história? Para a gente conseguir entender essa nova forma de ver as coisas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma pergunta bem fundamental. Pois é, se a gente parar para pensar, o que é ser um ambientalista? A resposta, na verdade, está longe de ser uma só. É como se fosse uma teia super emaranhada, cheia de ideias, grupos, tudo muito diferente entre si. Claro que muitos estudiosos já tentaram organizar essa bagunça. Nomes como Manuel Castells e Guillermo Foladori, por exemplo, tentaram criar umas caixinhas, umas categorias para classificar todo mundo. Mas, no fim das contas, o que o trabalho deles mais mostra é justamente o quão fragmentado o cenário é. E com tanto rótulo diferente e tanta subdivisão, a gente acaba se perdendo. Fica difícil enxergar o todo, sabe? Foi justamente essa confusão que fez alguns pesquisadores pensarem: peraí, será que não tem um jeito melhor de olhar para tudo isso? É exatamente aí que a nossa análise muda de foco. E a gente aterrissa no Brasil, mais especificamente lá nos anos 90. Foi lá que uma ideia totalmente nova começou a ganhar corpo. O contexto do Brasil era único. A nossa história social, a nossa história ambiental, tudo isso criou um terreno super fértil para nascer um conceito realmente inovador, que foi evoluindo com o tempo, desde as denúncias mais urbanas até uma visão bem mais politizada e complexa. E aqui está o pulo do gato, a ideia do ambientalismo complexo multissetorial. A sacada é que não se trata de um movimento só, de um grupo fechado. É muito maior. É uma transformação cultural, uma nova mentalidade que vai surgindo em toda a sociedade, em vários lugares ao mesmo tempo. Tá, mas o que quer dizer multissetorial na prática? Vamos deixar isso um pouco mais palpável. Então, em vez da gente imaginar aquela tribo única, os ambientalistas, a gente tem que pensar numa ideia, numa sementinha que foi plantada e começou a brotar em tudo que é canto. E quem é que está nessa história? Olha, a pesquisa aqui no Brasil identificou pelo menos 10 setores diferentes. Tinha gente em tudo que é lugar, desde técnicos lá nos órgãos do governo, passando por cientistas e pesquisadores nas universidades, até empresários que começaram a sacar a importância da sustentabilidade. E mais, populações rurais, pescadores, movimentos sociais que já existiam e que trouxeram a pauta ambiental para dentro, e até artistas e formadores de opinião. É gente de todo tipo mesmo. Agora, essa nova forma de enxergar o ambientalismo não veio do nada. Ela foi totalmente inspirada por uma teoria muito poderosa. A grande inspiração veio de um filósofo francês chamado Edgar Morin. Basicamente, o que ele dizia é que a realidade não é simples, não é arrumadinha. Ela é complexa, meio caótica, cheia de coisas que se complementam, mas que também brigam entre si. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa mudança de mentalidade. A gente sai de uma visão antiga que quer separar tudo em caixinhas e colocar rótulos simples, e vai para uma visão complexa, que entende que tudo está interligado, que aceita as contradições, a diversidade, e que não está procurando um grupo único, mas sim uma cultura que é compartilhada por muitos grupos diferentes. Ok, isso tudo nos traz para a pergunta central, a questão que motivou toda essa análise. Será que essa ideia foi só um boom momentâneo? Uma teoria acadêmica que apareceu com força e depois sumiu do mapa? O que é muito legal aqui é ver como a própria ideia foi se transformando ao longo da década. Olha só, os conceitos foram mudando. No começo, a gente falava de visões mais ideológicas, tipo ecocapitalismo ou ecossocialismo. Depois, no fim dos anos 90, a classificação já era bem mais prática, focada em quem estava agindo. Era o Estado, era o mercado ou era a comunidade? A própria teoria foi evoluindo. E a conclusão que o material nos apresenta é exatamente essa. A resposta para a pergunta, declinou ou não, depende totalmente do óculos que a gente usa para olhar. Se a gente olhar com uma lente mais limitada, mais tradicional, dá para dizer que sim, que o hype e o foco acadêmico naquilo diminuiu depois dos anos 90. Mas, se a gente bota os óculos do pensamento complexo, a resposta é não. O fenômeno não morreu, ele continua aí, relevante e se expandindo, só que de um jeito mais lento, mais sutil, como um processo de longo prazo que ainda está rolando. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Se a gente começar a enxergar os movimentos sociais não como bloquinhos separados, mas como esses sistemas complexos e vivos, que outros fenômenos sociais a gente conseguiria entender muito melhor hoje em dia? Fica aí a pergunta.